Que Deus possa falar ao nosso coração essa noite. A glória e o nome de Jesus. Amém? Que o nome dele seja glorificado. Que o nome dele seja bendito. Que o nome dele seja exaltado. E somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E para isso eu convido vocês a abrir suas Bíblias na carta 1 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, no capítulo 2, a primeira carta. Eu tenho uma certa paixão pelas cartas paulinas. Elas falam muito ao meu coração. E porque Paulo tem aquela preocupação de glorificar em todo o tempo, em todas as suas ações, em todas as suas práticas, em todo o seu ministério, vamos dizer assim, glorificar somente a pessoa de Jesus. Tudo que ele tem, tudo que ele recebe, tudo que ele fez, todo o seu combate no ministério, a favor do Evangelho, é para a glória de Jesus Cristo. Por isso que fala combativo com combate. Eles falam, né? Seguir a carreira e guardar a fé. Né? E agora estão preparados para receber a coroa. Isso é no fim da vida que ele diz isso. Então vamos ler o capítulo 2. Vou ler o capítulo 2 todo, tá? Pode ficar tranquilo, mano. Antes de noite. Amém? Amém. Então, eu tenho que ir 5 minutos. Bom? Amém? Então diz assim, no capítulo 2, do verso 1, o verso 1 diz assim: eu, irmãos, como fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque nada decidi saber de vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande temor que se estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Versículo 6: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem os poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falando da sabedoria de Deus em mistério, controle oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque como os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sinais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e por não entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o nosso Espírito? Nós, porém, temos a mente de Deus.
Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Bem, nós vamos saber qual a proposição do coração do apóstolo. Ele propôs algo no seu coração. Nós só falamos aqui uma vez, se não me engano, quando ele continuou pelas últimas vezes, não nessa última vez, uma época antes que eu segui, nós falamos quanto tempo Paulo ficou na cidade dele. Foi 18 meses pregando o Evangelho. Por 18 meses, ele pregou primeiro aos judeus, entrava nas sinagogas todos os sábados, e ali ele pregava aos judeus, ali eles falavam de Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo era enviado de Deus, que Jesus Cristo foi crucificado pelos propósitos de Deus. Mas quando ele falava da crucificação, ele falava da morte, no geral da morte de Cristo. E mesmo porque, quando ele falava o nome de Jesus para os judeus já ficavam assim, meio. Porque primeiro que eles criam que o Messias, eles vinham de Jerusalém. Ele vinha do sul. Jesus, na verdade, nasceu no sul, ele nasceu em Belém da Judeia. Mas ele viveu na Galileia, lá no norte. E os judeus de Jerusalém, por exemplo, eles detestavam Jesus. Jesus era como um intruso para eles. Que vinha do norte com os seus ensinamentos, com a sua forma de trabalhar. Para eles, Jesus estava dentro do pão da lei. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina? O Evangelho ensina que Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido da mulher, sob a lei. Você estava sob a lei, ele cumpriu a lei. Sob a lei para resgatar. Ele resgatou aqueles que estavam debaixo da lei. Porque ele cumpriu a lei, toda a lei. Mas Jesus trouxe para os homens a libertação. Porque a lei não salva. A lei aponta o seu pecado. A lei aponta a sua fraqueza. Ela não é capaz de salvar. Mas a lei, como diz o apóstolo, ela é como um aio, como uma governanta, que vem antes do Messias. Então ela pode saber, vamos saber qual o caráter de Deus, que Deus é perfeito. Então Paulo prega nas sinagogas, Deus chega um momento que ele balança a roupa, sacode o dia e fala: já que vocês não querem, eu estou livre do sangue de vocês. Eu vou para os gentios. E aí Paulo, ele já tinha encontrado um casal de judeu, Áquila e Priscila. Ele trabalhava com eles, fazia tendas, que era o ofício deles. Vocês vão isso, tudo isso lá no capítulo 18 de Atos, 17, 18 de Atos dos Apóstolos. Ele encontra com esse casal porque o imperador Cláudio tinha falado: eu não quero saber de judeu nenhum de Roma. Proibiu os judeus de Roma. Então, todos os judeus de Roma começam a sair de Roma pela obrigação. O imperador tinha determinado isso. E eles começam a ir para outras províncias. E esse casal, que era fazedor de tendas, eles faziam tendas, Paulo se aproxima deles e eles começam a trabalhar no mesmo ofício, que eles já trabalhavam no mesmo ofício. Paulo era um fazedor de tendas também. E eles começam. Ele ia chegar para os judeus no sábado. Quando os judeus não quiserem, eu vou para os gentios. Estou livre do sangue de vocês. Aí que se apresenta aos coríntios. Quem fala: não, irmão, quando fiquei convosco, anunciando o testemunho de Deus, ou o mistério de Deus, eu não sei como fala a sua tradução aí. Porque o mistério de Deus, o testemunho de Deus, porque o mistério é de Deus, porque a sabedoria de Deus ela está oculta. Desde a fundação do mundo. É sabedoria de Deus, todos nós sabemos que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Então ele fala: o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria,
sociedade. Ali surge uma grande igreja, começa com as pessoas pequenas, na verdade, no reino, e começa a crescer, expande, e alcança a alta sociedade. Aquela igreja cresce, mas aquela igreja, ela cresce embolada de pessoas, porque a espiritualidade, ela precisa. Então começou a penetrar no meio deles filósofos, que começaram a ter os seus discursos, ao ponto de surgir os partidos. Eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou disso, eu sou daquele. E Paulo tem que escrever para eles, como está no capítulo 1. Quem morreu com vocês foi Apolo, foi Paulo? Então Paulo começa falando assim: eu me propus. Ele fala: eu me propus a levar vocês, falar com vocês, somente. Então eu não fui nessa nossa sabedoria humana, não fui nessa linguagem. Eu decidi, eu me propus não saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo, todo mundo é para ele. Mas quando falava por este crucificado, pronto. É mesmo que eu estou ao Paulo de novo. Porque a cruz, nesse tempo aqui, não é como nós enxergamos a cruz hoje. Nós enxergamos a cruz, nós que conhecemos a palavra de Deus, enxergamos a cruz como uma maldição. Que maldito aquele que foi pendurado na madeira. Mas nós temos a cruz como salvação. Que Cristo se tornou maldito por nós. Quando você olha para a cruz, você não contempla a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho como contemplar eu. Você tem que contemplar você. Porque ali está a sua salvação. Todas as chibatadas que Jesus tomou, todavia cruzes, todos os chicotados que ele tomou, cada cravo no seu corpo, é por você. Mas ele te deu o livramento do teu filho, porque o Senhor ofereceu como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E foi até o fim. E Deus exaltou sobre maneira que deu o nome que está acima de todo nome. Pelo nome de Jesus, todos juntos se dobrarão um dia e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A glória de Deus. Então Paulo fala: decidi nada saber, não me propus nada saber, senão a Cristo e esse crucificado. Esse é o escândalo dos judeus. Como que o Messias terminaria sua vida numa cruz? Era um escândalo isso. Era uma vergonha. Então o grego ficava era rei, como eu dizia de Paulo lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Então falou da ressurreição, então é que as coisas azedaram, da ressurreição. Depois nós conversamos mais sobre isso. Então Paulo decide falar de Cristo, este crucificado. E ele fala: foi fraqueza, tremor e tremor. Eu estive de vós. Foi fraqueza, porque quais são as fraquezas de Paulo? Paulo é um ser humano como nós. Paulo enfrentava todo tipo de ameaças daqueles da sua própria nação, os judeus. Recebia todo tempo todo tipo de ameaça por estar pregando Jesus, dizendo que Jesus era Deus. Como que Deus poderia ser crucificado? Como que Deus poderia se tornar maldito por nós? Então ele fala: eu me propus isso. E foi isso que eu vim pregar, que eu preguei para vocês. A minha fraqueza, qual que é a fraqueza de Paulo? Por que ele decidiu isso? A fraqueza dele, porque ele estava desanimado. Lá entre os filósofos gregos, você vai ver os filósofos, toda a cidade da Grécia, aquele tanto de Deus, porque ele ficou escandalizado por tudo aquilo.
Mas tem um altar vazio, vai silenciar o Deus desconhecido. Ele estava aí falando com os judeus nas praças, de repente chega alguém e fala: nós queremos você lá no Areópago, onde era o lugar de discussar. E lá eles expõem tudo o Evangelho. Uns veem, apenas algumas pessoas se creem. Então essa era a fraqueza dele, estava desanimado, do desânimo dele. O tremor, porque ele estava sempre sendo ameaçado de morte. Ele tinha suas fraquezas de enfermidade, você fica por a história, que vai ver qual tinha de enfermidade, os falham nos olhos. Ou tem os eruditos que falam que é outro tipo de enfermidade. Mas ele carregava suas fraquezas também. Então o filho disse: foi fraqueza, temor, não vestia de voz. E a minha palavra e a pregação não consistiu em linguagem de persuasão e sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Não foi com grande eloquência, como alguns que representam uma peça. Você viu que esses pregadores que folgam fazer a igreja voar, a igreja subir aos céus? Ele falou: foi dessa forma. Eu não fiz um teatro diante de vocês. Eu não fui eloquente. Eu dependi do Espírito Santo, eu dependi do poder de Deus. Para quê? Para que vocês tivessem uma fé firme. Vocês amadurecessem. Eu falei do poder do Espírito Santo. Eu falei da dependência de Deus. Falei foi disso. Eu não fui plausível, digno de aplausos. Não, eu não busquei essas coisas. Não fui digno de admiração. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava fascinado com os filósofos, fascinado com aquelas pessoas que pregavam aquele tipo de pregação, aquele evangelho híbrido, misturando de judaísmo com o cristianismo, aquela coisa toda. Então aqui ele estava admirando os coríntios, ele estava perdendo a espiritualidade, perdendo tudo aquilo. Então Paulo volta a falar com eles sobre esse assunto. O que ele apresentou para eles? Ele não se gloriou diante deles, como aqueles filósofos, aqueles discursos que eles estavam ouvindo a respeito do Evangelho, aqueles falsos discursos, como nós ouvimos hoje em dia. Tem pastores que podem fazer no mundo pedestal para eles poderem exaltar-se. Fazendo no culto um lugar onde tem uma plateia, um lugar de discurso para ter uma plateia ouvindo. Não, querido, aqui é o altar da casa do Senhor. É com grande fraqueza, temor, Deus se subir aqui. O pregador, cada vez que ele sobe aqui, é como se fosse a primeira vez. O ministro louvou, como o Eco diz, é como se fosse a primeira vez. Nós temos essa missão na casa de Deus, ou diante da igreja de Deus. Nós não subimos aqui para a exaltação, para mostrar nossa fortaleza humana, ou mostrar que nós somos bons em alguma coisa. Nós não somos. Nós dependemos do Espírito de Deus, dependemos da pessoa de Deus. Nós podemos resumir esse versículo. Mas no versículo, no capítulo 4, no versículo do capítulo 6, no verso 14. No capítulo 6, no versículo 14, capítulo 6, versículo 14 da carta aos Gálatas. Olha o que Paulo diz. Nós podemos resumir esse versículo nisso aqui. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Cristo, porque a cruz é o olhar para a cruz que me resgatou da morte, é o olhar para a cruz é que eu recebi a salvação em Cristo Jesus, foi o olhar para a cruz que veio a transformação para a minha vida, foi o olhar para a cruz que veio a mudança, a transformação, que é a salvação para a vida eterna. É a cruz. Longe de mim gloriar se não for na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, porque eu morri para o mundo e ressurgi em Cristo Jesus para viver em novidade de vida, assim como Cristo ressurgiu da morte no terceiro dia. Eu ressurgi através da cruz de Cristo, eu surgi no Evangelho, no conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu ressurgi para viver em novidade de vida. O mundo está crucificado para mim, assim como eu estou crucificado para o mundo. Aqui que nós resumimos esse versículo. No versículo 6, ele diz: entretanto, com sabedoria dos experimentados, não a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época, desse reduzem nada. Nós expomos sabedoria entre os experimentados, entre os perfeitos. Nós expomos essa sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? Cristo. Nós chamamos Cristo de sabedoria entre os experimentados. Quais são os experimentados? Aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que, seja em qualquer circunstância, eles se mantêm firmes diante do seu Senhor, diante do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Tudo posso aquele que me fortalece, mas eu posso viver em tristeza, eu posso estar em angústia, eu posso estar alegre, eu posso estar em qualquer situação dessa vida. Eu estou firme em Cristo Jesus, meu Senhor. Porque é assim que nós temos que viver a vida cristã. É assim. Porque é assim que nós nos tornamos experimentados. Porque nós, na regeneração em Cristo Jesus, nós podemos viver em qualquer circunstância sobre a face dessa terra, nessa vida. Pode ser na alegria, pode ser na tristeza, até mesmo na morte. Nós podemos ter convicção de que Cristo é conosco e Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nada na face dessa terra pode ser trocado pelo conhecimento do Senhor. Nada na face dessa terra, sabedoria humana nenhum, ou onde estão os teólogos do passado? Onde está a sabedoria do passado? Onde está a filosofia? Onde estão os pensadores? Todos passaram, a sabedoria desse se torna nada. Mas Cristo permanece. Cristo permanece. Porque nós não pregamos um Deus que morreu numa cruz e permaneceu na morte. Não. Nós pregamos um Deus que vive de eternidade em eternidade. Ele é Deus, a sabedoria do Pai que nos foi apresentada e que está à disposição de todo aquele que querer. Todo aquele que quiser se curvar diante dele, reconhecendo como o Senhor de toda a glória. Não vão cair nesse papo de vem para a igreja presbiteriana de Joanuba, aqui ninguém tem nada na sua vida, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, de qualquer maneira. Não, de forma nenhuma. Vem para a igreja do jeito que você estiver, mas aqui o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, vai te levar a transformação de vida, vai levar você a confessar esse Senhor como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua alma.
e você passa a ser um desses experimentados. Nós falamos de sabedoria experimentados. Estudo sabedoria, que não é desse século nem dos poderosos dessa época, que sem usa nada, mas falando da sabedoria de Deus em mistério. Por que mistério? Porque estava oculta antes da fundação do mundo. A sabedoria estava oculta, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A qual Deus preordenou. E nesse pré-ordenação de Deus, Deus te predestinou para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, através dessa sabedoria que estava em mistério. Foi através dele que você alcançou, você está sentado aí, neste lugar, nessa noite, porque Cristo, você, através de Cristo, você recebeu aquilo que Deus tinha proposto para você, antes da fundação do mundo. E ele tem feito o quê? Deus não tem revelado. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse tempo conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor agora. Jamais teriam. E quanto mais o homem sabe, quanto mais o homem tem conhecimento humano, quanto mais o homem tem sabedoria, quanto mais o homem acha, mais o homem entende da filosofia, entende da ética de Platão, quanto mais o homem entende de todo aquele processo teológico do século XIX, onde está Calbar, onde está Rudolf Bultmann, onde está tantos outros teólogos do século XIX. Todos já foram. Nós falamos em Calbar nas academias. Eu ainda falo de Calbar, eu leio muito Calbar, porque tem um livro dele chamado Carta aos Romanos. Mas depois Calbar viu que tem tudo aquilo ali que ele vai do Rudolf Bultmann, vai dizer, aquilo não era nada. No final da vida, você sabe o que ele desejou? E aconteceu com ele, já com seus 60 e tantos anos. Desejou ser pastor de uma igreja pequena lá de Leipzig, na Alemanha. Leipzig, na Alemanha. E terminou sua vida ali. Eu tenho um livro de dentro chamado Jesus. Como que tem uma nova percepção da pessoa de Jesus Cristo? Porque a sabedoria é humana, diante de Deus é humana. Nada. E quanto mais o homem se envolve com a sabedoria humana, com a sabedoria terrena, com o conhecimento terreno, mais ele se afasta de Deus. Todos eles que andam nessas discussões filosóficas, eles se propõem um argumento sobre Deus, mas o argumento está completamente fora do ensino do Evangelho. Por que tudo isso? Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Jamais, ninguém ouviu, ninguém veio falar sobre isso. Ninguém ouviu falar sobre o que Deus tem preparado, que ninguém ouviu, nem o olho não viu. Nós não vimos tudo aquilo, todo aquele nascimento, caminhar do Messias. Quando viram, não entenderam. Começaram a matar as crianças todas, porque esse homem está tomando lugar aqui nesse trono. O rei Herodes. Onde tinha um recém-nascido que mata, que pode ser ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem antes, nem depois, nem hoje, nem nos nossos dias de hoje, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
Você sabe, Deus tem algo muito melhor do que você tem que dizer. Por isso que vale a pena passar por todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tristeza. Porque nós temos coisa muito melhor para recebermos na eternidade. Temos. Isso é uma convicção que não é o conhecimento humano que coloca no nosso coração. É a revelação do Espírito. Deus nos tem revelado pelo seu Espírito. Deus tem nos ensinado isso pelo seu Espírito. É Deus que tem feito. Porque na realidade nós nos tornamos morada de Deus no Espírito. E Ele nos dá entendimento de todas essas coisas. Então Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito dá todas as coisas para o Espírito. Até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece as profundezas de Deus, porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas no caso dele Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Por isso que Ele conhece as profundezas de Deus, Ele prescruta, Ele penetra. É como nós, porque qual dos homens sabe as coisas do coração do homem? O seu próprio Espírito que nele está. Quem conhece o seu coração? Quem conhece o que você está pensando? Isso não é para fazer uma análise do caráter da pessoa, mas é para nós entendermos como que as coisas, quem sabe, quem conhece o seu fundo, o seu ser, é você mesmo. Ninguém conhece. Assim é o Espírito de Deus, só Ele conhece o mais profundo de Deus. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, de forma nenhuma. Nós não temos recebido o Espírito de sabedoria humana. Não é o Espírito do mundo, o Espírito maligno que está falando aqui, não. Essa sede pelo conhecimento humano, no que diz respeito ao Evangelho, nós não temos recebido isso. Quando nós buscamos conhecer as coisas de Deus, nós não recebemos, né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É a revelação do Espírito Santo. A revelação da vontade de Deus para a sua vida. A revelação do que Deus deseja que você seja nessa igreja. A revelação do que Deus, do conhecimento do Evangelho. É o Espírito que te revela. É o Espírito que te ensina. É o Espírito que te fala. A primeira coisa que o Espírito falou comigo, eu estava sem saber, sentado no banco da igreja, eu sempre perguntando a Deus: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde que área o Senhor quer que eu trabalhe? O que o Senhor deseja? Eu congregava nessa época na Igreja Batista da Floresta, e o pastor Dragão, o filho dele, que eu não estou lembrando o nome dele agora, ele falou assim: ó, a Igreja Batista da Floresta está necessitando de professores de discipulado. Naquele mesmo instante, uma voz, parece que uma voz veio meu ouvido: é aí que eu quero fazer. É aí que eu desejo fazer. Então foi o meu primeiro ministério. A Igreja Batista da Floresta era considerada a igreja tradicional, então ela tinha muito zelo com a palavra. O pastor Gaio Terrapim tinha conhecido essa igreja então, meio para tratar dele, mas ele era, nas pregações dele, tinha muito compromisso com a palavra.
Ele e o filho dele. Então, eu passei os anos lá com eles e ali eu aprendi. Fiz o curso e ali eu aprendi a palavra de Deus. Aprendi como. Ali eu batizei e ali eu fiquei batendo a tudo. Mas Deus me revela. Deus me chama. Um dia eu perguntei para Deus, quando eu perguntava para Deus, eu falei assim: o que eu desejo ter a palavra? Pregue a minha palavra. Seja dentro ou fora do tempo. Quem ouça o perdente do ouvido. Aí eu vou olhar lá atrás e digo: pregue a minha palavra. Filho do homem, eu vou te enviar ao povo. Não o povo de Israel fala que se a tal de eu enviasse, eles te ouviriam. Mas esse povo não quer te ouvir. Mas pregue a minha palavra, que é ouço que eu deixo de ouvir. E não seja como eles. Então é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo que nos fala, o Espírito Santo que nos conduz no ministério. As pessoas ficam com medo de um do outro roubar o ministério dele. Que bobajada, gente. Que besteira. Fica brigando com a ministério, brigando com a liderança, brigando entre igreja, discutindo entre igreja por causa de ministério, por causa disso, por causa de fulano ou fulano do país. Deixa de bobagem. Deus que te coloca, Deus que te propõe, Deus que te escolhe. Deus te estabelece. Nós entramos ali para adorar. Nós estamos aqui um culto em comunidade para adorar. Adorar em espírito e em verdade. Enquanto nós estamos olhando para o outro com a cara atravessada, nós esquecemos o que viemos fazer aqui. Nós não viemos aqui para discutir, nós não viemos para sair para saber se tem razão de ministério, se é que existe isso. Nós viemos aqui para adorar ao nosso Deus. Nós viemos aqui para nos apresentarmos como verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Se eu olhar, por exemplo, maldade no coração, eu esqueci de espírito e verdade. Acabou a sinceridade diante de Deus. Então nós temos que entender isso. É o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos conduz. Diz falando, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. A própria Bíblia se explica. Eu não preciso ficar atrás de grande teólogo, de filósofo dentro do texto da Bíblia. A própria Bíblia me explica, a própria Bíblia me ensina como preparar a mensagem, a própria Bíblia me ensina como falar do Evangelho. É a Bíblia que me ensina. Porque eu já fui revestido, você já foi revestido, revestida do poder de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Deus é morada, a morada em você é a morada de Deus em Espírito. Não esqueça isso, você é a morada de Deus em Espírito. Você é a casa de Deus por intermédio do seu Espírito Santo. Você tem que ter consciência disso. Porque nós percebemos isso através da comunhão, do relacionamento, da leitura da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Então, a mesma palavra de Deus é a mesma que explica. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de forma nenhuma. O Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não estou falando aqui para o homem que não conhece Jesus, não sabe, o homem natural, o homem comum. Eu não entendo isso. Para ser doido, como algum me disse uma vez, fica aí com o seu Jesus, com sua loucura. Mas eu não entendo e não procurou entender
Só o Espírito que pode falar. Se eu não abrir o coração, não deixar o Espírito trabalhar, de forma nenhuma. A penosa da igreja, quando nós prendemos nosso coração, Deus não age na nossa vida. Quanto mais o homem que não conhece, tem discernimento das coisas de Deus, ele não pode discernir de forma nenhuma. Ele não aceita as coisas de Deus. Porque eles são loucura, como diz. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou discerne, falar melhor que é discernir. O primeiro é discernir. As coisas, porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Por ninguém. Ninguém consegue discernir o homem espiritual. Porque é algo entre ele e Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Que possa passar à frente dele e ensinar algo? Pode ser instruir algo. Tudo que nós recebemos do Senhor. Tudo que nós temos do Senhor. Seja dom, seja ministério, seja o que for da igreja. Tudo novo, nós somos instruídos pelo Senhor. Então, o que Paulo quer dizer com isso tudo? A igreja de Corinto tinha que voltar ao seu lugar da adoração. Ela tinha que voltar ao seu lugar de compromisso com Deus, compromisso com Cristo. É nisso que nós temos que permanecer. Essa foi a proposta do apóstolo, voltar e falar com eles em simplicidade, para que eles entendessem que eles tinham que voltar para a simplicidade, eles tinham que voltar para o Evangelho sincero, eles tinham que voltar para o Evangelho verdadeiro, eles tinham que voltar à comunhão, ao relacionamento, eles tinham que voltar a agradar a Deus. E você vai ver nessa carta aqui como essa igreja se tornou uma igreja completamente carnal com o afastamento do apóstolo Paulo. Nós temos por coisa isso aqui, nós pensamos que as coisas estão terríveis. Mas quando nós vemos essa carta aqui, nós vemos as coisas da paz da mente de hoje. Que ser humano é ser humano. O ser humano sempre se deixar ser regido pelo Espírito de Deus, ser conduzido por Deus, ser conduzido por Cristo. Ele se perde. Ele acha que ele é melhor, ele acha que ele é maior, ele sobe no público, acha que é o dono, começa a fazer exibicionismo. Já estou terminando. Só quero dar. Eu estava olhando na internet um dia desse, um pregador, saía andando no meio das pessoas, batia o dedo na pessoa assim, a pessoa caiu lá. Aí eu lá, batia para outro, saía assim, pega a mão, põe a mão no outro. Aí eu disse, o que é isso? Eu vou confessar, eu tenho dificuldade de ver isso como uma ação do Espírito de Deus. Me perdoe, meu Senhor, se eu estiver perdendo. Mas eu tenho dificuldade. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Porque nós temos a mente de Cristo. E a proposta de Deus para nós é que nós cresçamos de glória em glória, até atingir o estatura de valores e valores perfeitos. Chegaremos nesse tempo aqui nessa terra de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas é o que Deus colocou para nós. Que nós cresçamos de glória em glória, até atingirmos a estatura de varões e valores perfeitos. Mas nós precisamos não esquecer da palavra. Nosso celular não, a palavra. Carregar esse livro. Tem gente que vai ser que se ver no mundo,
ninguém vê que ele está bom. Que coisa melhor que sair simplesmente de casa? Eu vou sair de casa e vai mostrar um pouco de si, eu estou saindo. Não é uma coisa não. Mas para saber. Para saber do que Deus. Que eu não tenho vergonha do meu Deus. E que eu vivo com esse Deus. Mas já todas as pessoas dizem, Deus, tem que abrir esse negócio por mim. Não, comigo não. Digo, meu compromisso com o meu Senhor. É de manhã, de tarde, no horário do Senhor. Eu é só até sábado ter mentido, medir, tudo bem. Ah, meu cano quebrou, eu sei o cano quebrou. Só na segunda-feira, se você não for está vazando esse treinado, o senhor está com a memória, o que eu posso fazer? Deus abençoe vocês. Que Deus possa falar no coração de vocês. Comigo alguma coisa. Mas não sejamos saudáveis. Vamos colocar em prática. Nós estamos precisando disso. A igreja de Cristo precisa de voltar às primeiras coisas. Voltar ao primeiro amor. Eu queria voltar ao primeiro amor, não é simplesmente ser crente de igreja. É abraçar o Evangelho, a leitura da palavra, a oração, buscar a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com a igreja. Voltar ao primeiro amor. E lembrar sempre, sempre, sempre. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Amém.